Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu vou falar dos mestres. Quem são minhas mestras? Quem são meus mestres? Né? Claro que Jesus, como um mestre muito importante aqui no Ocidente, e que nesse período agora, eu estou gravando esse vídeo no período da Semana Santa, e toda a sua história, toda a sua trajetória, suas falas, suas recomendações, seus mandamentos servem muito de bússola para como nós devemos estar aqui no mundo. Estar no mundo sem pertencer a esse mundo, sem tornar as coisas desse mundo o propósito da nossa vida. Porque parece, né? Eu vejo que nós somos incentivados pela propaganda, pela mídia, a querer consumir coisas, né? As bebidas mais caras, conhecer os lugares mais próximos e os mais distantes, né? Ontem eu estava numa palestra e era uma palestra sobre ansiedade na visão espírita. Eu sou uma pesquisadora e abro meu coração para entender a visão que cada caminho filosófico, religioso, espiritual, científico oferece para que eu possa ampliar a minha percepção sobre um determinado fenômeno. E aí nós estávamos com a palestra aconteceu, foi muito interessante, é com uma pessoa que eu vejo que tem um trabalho de mais de 30 anos. Sim, quem são meus mestres já passa por aí. Hoje eu procuro seguir pessoas que fizeram da sua vida um exemplo. Pessoas que se dedicam há muito tempo a um propósito existencial. Elas acreditam em algo, elas têm a vida pessoal dela, têm suas famílias. No caso, essa pessoa é uma mulher, né? Ela já tem netos, mas ela tem um trabalho de ajuda, de orientação, de acolhimento para com o próximo por mais de 30 anos. A gente vê que ela tem coerência em seu trabalho porque ela está ali. Ela está, sempre que eu vou, ela está lá. Algumas vezes oferecendo a palestra, outras vezes dando passe, outras vezes organizando a fila do passe, ou seja, nos trabalhos mais simples, aos trabalhos, entre aspas, mais valorizados, né? Que é o trabalho intelectual, ela está lá presente, de igual para igual com todos os trabalhadores daquele lugar. Isso me conquista. Esse comportamento coerente com o que ela está falando, né? Porque quando ela fala, ela traz toda a filosofia espírita para o nosso cotidiano. Como é que a gente deve reavaliar nossas relações com a família, com os amigos, com o nosso trabalho. E aí eu interrompi a fala que eu ia dizendo que eu estava numa palestra dela ontem sobre ansiedade. E aí uma pessoa, depois ela abriu espaço para a gente perguntar, e uma pessoa que estava na plateia disse assim, olha, eu organizei as minhas férias, passei 3 meses organizando umas férias, que eu ia passar 25 dias fora, e quando eu cheguei lá, eu estava no shopping, estava muito cheio, de repente eu entrei numa crise de pânico, né? A pessoa disse, né, que nunca tinha vivido isso e foi assustador. Ela saiu daquele lugar, não conseguiu mais ficar no lugar onde ela tinha, né, ou seja, não conseguiu mais dar continuidade às férias e teve que voltar. E para voltar, e o medo, e o pânico de entrar no avião. E aí ela foi relatando que ela disse que sente já há algum tempo um chamado para realizar algo, mas que acaba deixando isso para depois, para um segundo momento, e continua buscando, estabelecendo como propósito desfrutar a vida, os prazeres da vida, que é importante. É legal a gente ter prazer, a gente comungar uma boa refeição com as pessoas queridas, a gente assistir um bom filme, um bom espetáculo teatral, não é? A gente ter espaços de caminhar na natureza e entrar em harmonia. Para mim, isso já é espiritual, né? Não é nem só prazer. À medida que a gente vai caminhando,
em termos de amadurecimento, acaba que o prazer vira parte do nosso modo natural de agir. Então, para mim, estar com a natureza é uma coisa que eu faço que me faz muito bem, mas em que eu me sinto muito, mas muito conectada com Deus, com o que há de mais sagrado em mim. E aí, ela disse, ela fez uma pergunta mais à moça, né? Mas também ofereceu a resposta. Ela percebe que precisa começar a se dedicar a algo, mas ainda não sabe o que. Né? E aí na palestra, justamente o conteúdo da palestra mostra que muito das nossas crises de ansiedade ou de um estado crônico de ansiedade tem a ver com essa falta de direção, essa falta de uma orientação que preencha o que há de mais sagrado em nós, que satisfaça o nosso espírito, a nossa alma, que é sedenta de se integrar ao todo, de contribuir, de receber, mas também oferecer. Porque tudo na natureza é assim. Tudo. Na mínima plantinha, das ervas daninhas, das grandes árvores, elas estão sempre recebendo, né? Porque para poder dar continuidade à vida, a gente precisa de ar, elas precisam das substâncias que tiram da terra, dos nutrientes, né? Precisam do sol. Então, as árvores, a natureza, recebe muito do meio ambiente para dar continuidade à sua vida. E oferece ao meio ambiente os seus produtos, os seus orgânicos, né? Suas folhas. Ela limpa o gás carbônico e oferece oxigênio. Então, há uma coisa natural, né? Na natureza tudo é muito, esse dar e esse receber é feito de uma maneira muito fluida, né? Nós seres humanos, por causa da mente e da sociedade que a gente criou, né? Uma sociedade meio egoísta, centrada em desejos, centradas em ambições, em conquistas e ambições estas que nós não vamos levar quando a gente partir, quando a gente deixar esse corpo, né? E aí nós perdemos a ideia, a orientação, nós perdemos o essencial, né? Então, ontem eu sigo essa pessoa, né? Quem são meus mestres? São essas pessoas que eu já reconheço que estão fazendo um caminho coerente. Que o que elas falam não é uma coisa fora da vida delas. É apenas uma expressão natural de quem elas são. Então, elas agem de maneira amorosa, elas têm um comportamento de doação que corresponde ao que elas recebem. Não é que elas doam mais do que recebem, é uma coisa natural. Então, elas oferecem, essa pessoa que eu sigo, né, aqui em João Pessoa, tem outras pessoas, tem algumas pessoas que eu estou clareando agora, viu? Chegando perto dos 55 anos, eu começo a clarear que pessoas que eu conheço já têm esse comportamento, vamos dizer, integrado, harmonioso. Elas estão pensando, sentindo e agindo de uma maneira coerente, integrada, harmoniosa. Porque eu quero isso para mim. Essas pessoas são minhas mestras, meus mestres, porque é isso que eu venho buscando. Porque eu acredito que só dessa maneira eu posso ter saúde. Porque eu já disse aqui em outros momentos aqui no canal, quem me segue, que ontem mesmo eu falei sobre isso. A doença surge dos conflitos, porque os conflitos entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço geram conflitos, geram energia conturbada. Às vezes enche minha mente, eu não consigo descansar. Enche meu coração, eu fico me sentindo angustiada, me paraliso, eu não consigo agir. O conflito, ele tem esse poder de nos deixar ansiosos. E aí a gente vai precisar alinhar o que a gente pensa com o que a gente sente e com o que a gente faz para sair do conflito e encontrar a bendita e abençoada paz que o Jesus fala o tempo todo, que nós precisamos buscar a paz. Eu até fiz um vídeo essa semana. É preciso paz para poder amar.
Tem até uma música, né? É preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Eu amo essa música. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então, esse andar devagar é justamente esse andar devagar que todo mestre fala, né? Que a gente precisa olhar para a vida, escutar, entender o que a vida está trazendo. Muitas vezes é difícil porque a gente ainda tem muitas fragilidades e aí quando a vida chega com uma situação nova, né, que a gente não consegue enfrentar sozinha. Ontem mesmo uma coisa boba aqui, tem um gatinho da vizinha que é muito arengueiro e veio arengar aqui com o meu e eu tentei afastar os dois, joguei água, fiz de tudo. Os cachorros, eles ficam grunhindo um para o outro, os cachorros entraram em desespero e eu não consegui. Eu tentei afastar com a vassoura, tentei afastar com água, eu mesmo me desequilibrei. E aí o que foi que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para a vizinha, para as vizinhas. Uma não atendeu, eu tive que ligar para a outra e entrei em oração ao mesmo tempo. Eu entrei em oração para receber a inspiração de como resolver aquela situação e pedir ajuda. E rapidamente eles vieram e levaram o gatinho. E claro que ele vai voltar e eu já estou querendo inspiração, sempre conectada para saber o que fazer, para resolver os problemas de uma maneira, vamos dizer, pacífica, amorosa, mas firme. Firme. Porque quando dois animais estão brigando, não adianta você pedir para eles saltarem um do outro. Você vai ter que ser firme e afastar um do outro. Então, e esse processo, quem são meus mestres e minhas mestras? É muito importante você definir quem são seus mestres. Se seu mestre é um grande investidor, é uma pessoa muito rica, uma pessoa que conseguiu acumular muitos bens, então é porque você ainda está na busca desse lugar aí de poder, de dinheiro, de acumular, e sem julgamento. Mas é importante que você entenda onde você está. O que você realmente mais valoriza na vida hoje. Porque o dinheiro, a abundância, é essencial. Porém, quando eu torno isso um propósito da minha vida, ou seja, o maior propósito, tem alguma coisa errada. Porque a vida, ela é muito maior que tudo. Então, a gente precisa ter a vida como o centro, cuidar da nossa vida, cuidar da vida ao nosso redor, cuidar de todas as expressões de vida que estão aqui, que foram criação de Deus. E que nós, como criaturas abençoadas por esse Deus, temos a mesma função de cuidar. Então, minhas mestras e meus mestres são essas pessoas que já se comprometeram com esse propósito maior de honrar a vida, respeitar a vida e cuidar dessa vida. Cuidar do que é mais precioso. Por mais conturbado nesse momento que você esteja, se você tiver com dívida, se você tiver com problema em casa, problemas afetivos, solidão, pare e escute, porque a vida, ela, ao mesmo tempo que traz a situação difícil, que traz o desafio, também mostra a solução. A vida está sempre apresentando as duas coisas, a lição a ser aprendida e as mestras e mestres que podem nos ensinar a lição. Preste atenção quem está ao seu redor, com quem você conversa. Você está buscando conversar com pessoas, né, que estão bem, que estão buscando encontrar saídas para os seus problemas, que conseguem resolver seus problemas e seguir adiante, que têm um propósito, né, que já encontraram um propósito de vida que dá sentido à vida delas. É essas pessoas que você está seguindo, que você está buscando se acompanhar, ou você está junto de pessoas que estão aí só fixadas no prazer, na ambição desmedida, né? Buscando apenas o que é desse mundo. Se você tiver essas companhias, é só o que elas podem lhe ensinar e talvez seja o que você está querendo aprender. E aí, tudo bem. Vai chegar um momento que isso não vai lhe servir mais. Mas se ainda é o seu foco hoje, tudo bem, vai em frente.
O Jim Carrey, né, aquele ator muito famoso, ele disse que queria que todas as pessoas tivessem muito dinheiro para perceber que a vida é muito mais que isso, né? Então, o dinheiro é importante, os bens são importantes, ter espaço na nossa vida de lazer, de prazer é importante. Agora, maior que tudo isso é a vida. Maior que tudo isso é a capacidade de amar, cuidar, respeitar, honrar, ser justo, honesta, que são os valores humanos, os valores e orientações do mestre maior Jesus, né? O mestre aqui do Ocidente, quis nos ensinar. Eu peço a vocês, né, que parem um pouquinho todos os dias. Meditação é isso, é parar, é respirar, é olhar para a vida, se escutar e descobrir a cada momento qual o melhor pensamento, qual o melhor sentimento e, consequentemente, qual a melhor ação para cada momento. Agradeço mais uma vez, todos os dias, vocês estarem aqui comigo. Que possamos juntos criar essa frequência, onde um apoia o outro, nessa caminhada de transformar esse mundo em um mundo melhor. Obrigada, e eu desejo a vocês que vocês descubram seus mestres e mestras que estão aí no outro plano e os que estão aqui na Terra, porque quando a gente se junta aos mestres que estão aqui na Terra, a gente se fortalece. Então, você na sua vida tem seus mestres. Procure descobrir quem são e fique cada vez mais próximo a eles e a elas, porque assim você se fortalece e fortalece o seu propósito. Se ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos, que são diários. Deixe seu comentário, dê seu like. Estamos aqui todos os dias. Até mais tarde ou até amanhã.